Olá, boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos aqui a esta live sobre a amamentação de perguntas e respostas. Estamos em live aqui no Instagram e também aqui no YouTube, por isso, se ainda não conhecem o Instagram, neste caso, podem seguir, é Babies Everywhere, e caso vocês aqui no Instagram ainda não saibam que eu tenho o canal do YouTube, também podem ir ver e subscrever o canal, ok? Vamos aqui começar. Só para vos dizer que estou muito entusiasmada por termos aqui esta live hoje sobre a amamentação, que é um tema que eu gosto bastante e que a semana passada tive num simpósio sobre este tema. Boa, podem ir entrando. E aí, mais alguém motivado, não sou só eu. E então, para vos dizer que decidi fazer esta live de perguntas e respostas, porque tenho recebido aqui muitas dúvidas sobre este tema. E pronto, é isto. Estou a pensar fazer aqui uma live todas as semanas. Boa tarde, Valquíria. E vamos lá então começar. Antes de mais, como ainda estão a chegar pessoas, vou-me apresentando para quem não me conhece e que chegou aqui só pela live. Eu sou a Ana, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica e ajudo aqui as famílias a prepararem-se para a chegada dos bebés de uma forma tranquila e descomplicada. Okay? Por isso sejam muito bem-vindos, se é a primeira vez que estão aqui comigo e não se esqueçam de subscrever aqui o canal. Outra coisa, se conhecem grávidas ou mamães que estejam a amamentar, podem enviar esta live, tenho a certeza que vai ser super útil, porque às vezes as dúvidas de umas pessoas são as dúvidas também de outras, ou às vezes só precisamos mesmo de saber que estamos a fazer as coisas bem. Ok? Pronto. Eu, durante esta semana, fui deixando uma caixinha de perguntas para vocês colocarem lá as dúvidas que tivessem e então vou começar por essas perguntinhas que tinha na caixa de perguntas, mas entretanto, se não tiveram a oportunidade de deixar a vossa pergunta ou a vossa dúvida na caixinha de perguntas, podem clicar aqui no balão com o ponto de interrogação e deixar lá a vossa pergunta que eu também vou responder, ok? Isto é para ser uma conversa, vocês digam-me aqui se estão grávidas de quantas semaninhas é que estão, se já têm os vossos bebés convosco, quantos meses, quantas semanas é que eles têm, para eu conseguir aqui gerir melhor as questões e adequar ao público que está aqui na live, não é? Pronto, só aqui organizar as minhas perguntas, que isto são várias, tenho que ter aqui na folha. Ok. Pronto. Já está aqui. Boa. E acho que podemos começar, para também não nos atrasarmos. Isto são lives curtas, 20 minutinhos, ok? Que é também para não ser maçador. Mas eu acho que já dá para ajudar aqui e descomplicar um bocadinho estas questões da amamentação. Boa, temos a Sara com 38 mais 2, está quase na reta final, já está na reta final. Boa. Mais alguém? Catarina, 37 mais 2. Boa. Também temos aqui um pai, que eu já vi. E este já tem o bebê. Neste caso, a bebê. 38 semanas hoje. Boa. Então já estamos aqui numa fase mesmo final e a prepararem-se para esta jornada que não tem que ser complicada, ok? Não estou a dizer que é um mar de rosas, porque não é, mas se forem informados, como nós já vamos responder aqui depois em algumas questões que vocês vão ver, que eu vou batalhar muito na informação, ok? Que é meio caminho andado para as coisas correrem bem. O bebê faz 25 e 25, 3 meses, boa, 6 dias, boa, perfeito. Então temos as duas coisas, grávidas e mamães com bebés, que é muito bom para depois também darem os feedbacks de como é que está a correr e que nem sempre também é um drama, ok? Ainda dói. Se dói, já temos uma dúvida sobre isto. E eu não vou alongar, depois já vou explicar aqui um bocadinho sobre isto. Não é suposto doer, muito menos com um mês, ok? Mas então vamos lá começar. Antes de mais, quero-vos relembrar aqui, e por isso é que foi a primeira live foi sobre a amamentação, quero-vos relembrar aqui do Outubro Rosa, que é um mês dedicado à prevenção do cancro da mama. E para quem não sabe, principalmente as mães numa gravidez inicial, que ainda não se debruçaram muito sobre os benefícios do aleitamento materno, mas amamentar reduz o risco de cancro da mama. Por isso começamos já as lives com este tema aqui da amamentação. Depois, caso não saibam muito sobre ainda os benefícios da amamentação, podem deixar aqui nos comentários a dizer que gostavam de saber mais e se tiver muitos comentários, depois faço um vídeo a explicar isto tudo, está bem? Então vamos lá. Então a primeira pergunta que eu tinha esta é dividida em duas porque é muito grande e na caixinha não cabe isto tudo, ok. Ouvi dizer que temos que começar a estimular os mamilos para ser mais fácil o bebê fazer a pega.
quando nascer. É a partir de quando que deve ser feito? Não, calma, não vamos estimular nada de mamilos, ok? Larguem os mamilos, gente, isto não é para andar aqui a estimular mamilos. E outra coisa importante e que vocês têm que ter mesmo em conta é que o bebê não mama no mamilo, ok? É o ponto de referência, não é onde o bebê mama. Se o bebê mamar no mamilo, está tudo desgraçado. O bebê deve abocanhar não só o mamilo, que deve ficar mesmo dentro da boca do bebê, como também a areola, ok? Por isso, não se foquem só nos mamilos, nem tudo é sobre os mamilos. Pronto. Na gravidez, voltando aqui a esta questão, não é preciso nós prepararmos fisicamente as mamas, ok? Infelizmente ainda se ouve muito este mito, mas não é preciso vocês fazerem nada em relação aqui às maminhas. Precisamos sim de nos preparar a nós e aos nossos companheiros ou companheiras para estarmos informados e sabermos realmente com o que é que podemos contar, ok? Informação é poder e eu batalho sempre aqui muito nesta questão, porque se nós estivermos informados as coisas vão correr sempre muito melhor. Para já, porque sabemos o que é que esperar, não é? Que é logo meio caminho andado para as coisas correrem bem. E depois também conseguimos desligar aqui muitas opiniões alheias, está bem? Ok. Aqui só ver. Quero muito amamentar, mas tenho ouvido tão más experiências, principalmente no que diz respeito ao não ter leite, que estou super assustada. Alguma recomendação? Primeiro de tudo, calma, é como eu digo aos meus casais. Respira, inspira e não pira. Pronto. Cada experiência é única e o facto de os outros terem mais experiências não quer dizer que tu tenhas uma má experiência, ok? Isto é o primeiro ponto e nós não nos podemos focar na experiência dos outros, não vamos já com uma ideia completamente errada, já em stress com isto tudo. E a amamentação não é só a parte física, o psicológico também conta e muito, ok? Esta é uma mensagem que também vocês têm que reter. O que é que nós podemos fazer? E volto a falar da informação. Podemos garantir, sim, que fazemos tudo para que corra da melhor forma possível. E isto passa por nos informarmos, seja ler livros, frequentar cursos de preparação para o nascimento, fazer workshops de amamentação, consultas na gravidez ainda sobre a amamentação. Tudo isto é uma forma de vocês ficarem preparados para esta jornada da amamentação e para o que aí vem, para perceber o que é normal e o que é que não é tão normal e quando é que devemos pedir ajuda, porque também há casos em que é necessário pedir ajuda e quanto mais cedo nós pedimos ajuda, melhor vai correr, ok? Outra coisa importante, se tiveres a informação do que é que acontece no teu corpo, como é que acontece todo este processo do aleitamento materno, vais conseguir desligar ou silenciar, por assim dizer, todos os palpites que vão surgir em relação ao leite fraco ou em relação ao não teres leite, porque a avó, a mãe, a prima e a tia não tinham leite, então nós somos da família também não vamos ter leite, inclusive eu já ouvi isto, ok? E ainda continuo a ouvir muitas mamães que acompanham estas questões, mas a verdade é que se tu estiveres segura daquilo que é a amamentação e como é que isto acontece no nosso corpo, vais conseguir minimizar estas vozes exteriores e ter muito mais confiança neste processo da amamentação, está bem? É suposto as pessoas não dizerem estas coisas, mas como nem toda a gente tem esta informação, é normal que continues a ouvir, mas capta a ti desligares mesmo e não ouvir, ou seja, é surdez seletiva, como eu digo. Muito importante. Outro conselho é não esperar que a amamentação seja sempre instintiva, porque nem sempre é instintivo, ok? É natural, e nisto todos concordamos, é super natural, mas nem sempre é instintivo e requer aprendizagem, quer da mãe, quer do bebê. Mesmo mães que vão no segundo bebê, os bebés não são iguais e mamam de maneiras diferentes. E o que correu muito bem com um bebê pode não correr tão bem com o outro, ou o que não correu tão bem no primeiro pode correr melhor no segundo, ou pode correr sempre bem com os dois, mas simplesmente são bebés diferentes e que é um processo diferente. Pronto. Deixem-me só ver que aqui já tinha perguntas. Se vocês conseguirem pôr no balãozinho das perguntas, do ponto de interrogação, é mais fácil as coisas andar para trás e para a frente aqui, que às vezes tenho medo que não consiga responder a tudo. Ok, deixem-me só ver aqui. A Diana. Olá, olá, bebê de 4 meses que não quer pegar no biberão, sendo que vai para a creche daqui a 3 semanas. Dicas. Quem é que está a dar o biberão? É a mãe ou é o pai? Isto pode ser também. Às vezes temos que trocar
o biberão. Podemos não dar no biberão, não é obrigatório darmos no biberão. Podemos dar no copo, podemos dar com a colher doseadora, mas se for mais prático e se a creche disser que tem que ser no biberão, não sei se será esse o caso ou não, depois depende de creches para creches, mas podemos testar vários tipos de biberões, elas são mais compatíveis com a amamentação, claro que nunca vão recriar a mama, não é? É verdade. Mas que têm o fluxo controlado e pode ser uma ajuda. Mas há bebés que realmente não gostam de pegar no biberão. Aí o que eu aconselho é ir tentando introduzir. Idealmente, se calhar, se for o pai, corre melhor, porque a mãe está sempre associada às maminhas e é muito melhor ir à maminha do que pegar no biberão, e pode ser aí a dificuldade, mas é uma questão de experimentar e depois me dar o feedback. Aqui, desculpem lá. Ser o pai e a avó a dar e nada. Pronto, provavelmente é um bebê que não vai gostar mesmo de biberão. Mas podem testar outras opções. Por exemplo, dar com o copo ou dar com a colher doseadora nestes casos. Está bem? Ok. O que fazer ao colostro durante a gravidez? Guardar? Sim, pode-se guardar. Isto estamos a falar em casos que sai pelo reflexo de injeção. Há grávidas que começam logo a sair o colostro na gravidez. Neste caso, se conseguir armazenar, pode guardar. Mas se vai o quê? Extrair? Isto depende. Há aqui guidelines específicas para as grávidas extraírem colostro. E nem todas está recomendado. Isso dava para outra live. Se calhar vamos ter que ter outra live sobre esta questão. Mas é uma pergunta pertinente. Ok. Aqui ver. Bebê de 1 mês e ainda tem dor ao amamentar, o que poderá ser? Eu tenho aqui outra questão sobre a dor, só para nós termos aqui a noção, só estou a ler para me organizar, para ver se não repito perguntas. Aqui um bebê que recusa a chupeta, é mau não usar, só experimentei Curaprox, Tomitag, forma da mama, experimento. Ok. Não é mau não usar. Há muita gente que opta por não usar chupetas, ok? Isto nem todos os bebés têm que usar chupetas. Isto é uma decisão muito dos pais. Eu não recomendo para quem quer amamentar, enquanto a amamentação não estiver bem estabelecida, o uso das chupetas, porque pode aqui comprometer a amamentação. Depois, é uma questão, muitos bebés não gostam, outros depende das marcas, é uma questão de irem tentando. Se fazem mesmo questão que o bebê tenha chupeta, tem que ir experimentando outras marcas. Isto depende depois muito de cada bebê. Mas não há aqui esta obrigatoriedade nem esta necessidade. O bebê consegue autorregular-se sem a chupeta. Há muitos que até chucham, por exemplo, no dedo, ok? E já o faziam dentro da barriga. Pronto, vou passar aqui agora às questões das perguntas, da caixinha de perguntas. E lá está, é esta tal questão de amamentar dói. Isto é uma pergunta. Amamentar não é suposto doer, ok? Normalmente, se dói, é porque há aqui algum problema e que tem que ser observado. Normalmente, o problema aqui é na pega. A pega não está a ser feita corretamente e provavelmente temos que otimizar. Imaginem, não estou a dizer que não temos sensibilidade na mama quando não estamos habituados a que esteja um bebê a mamar na nossa mama. Quando somos mães e pomos logo o bebê à maminha as primeiras vezes, às vezes é normal termos sensibilidade no mamilo e ter dor associada, mas numa fase inicial, no início, ou seja, quando o bebê está mais sofro e vai à mama, ou seja, vai sugar com mais convicção, é normal que nós sintamos aquela dor assim momentânea, mas que depois passa no resto da mamada, nós não temos dor. Se temos sempre dor, ainda para mais, como foi aqui esta questão do bebê com 1 mês e continua sempre a doer enquanto se está a amamentar, isto não é normal e deve ser observada por um profissional especializado aqui na parte da amamentação, seja conselho de aleitamento materno ou um consultor de lactação, está bem? Porque temos que corrigir aí essa pega e temos que ver o que é que se passa. Não dá para ser assim tão linear, consigo explicar aqui. Depois, outra questão, mamilos de prata. É recomendado? É um NIM, porque lá está, vai depender. Ok. Em situações, aconselho, mas nunca aconselho comprar ainda durante a gravidez, porque nós nunca sabemos se vamos precisar deles ou não. Ok? Não estou a dizer que não é uma coisa que se tenha que vir a utilizar, vai depender de pessoa para pessoa. O ideal é, se tivermos uma pega perfeita e que esteja a decorrer lindamente, não vamos precisar dos mamilos de prata. E é este o nosso objetivo, é isto que nós queremos. Por isso, em vez de investir nos mamilos de prata, se calhar investiam aqui numa formação mais específica da alimentação para garantir que temos as bases para que o nosso bebê consiga mamar eficazmente e sem nos provocar lesões nos mamilos ou dores nos mamilos, ok? Se eventualmente acontecer, aí é um caso que temos que ir avaliando
consoante caso a caso, porque há outros produtos que podemos utilizar, nomeadamente o hidrogel da Medela, que também funciona muito bem e que sai mais em conta. Isto vai depender muito do estado da mama e do objetivo também depois da amamentação. É uma coisa que tem que ser avaliada posteriormente. Por isso, na gravidez, eu não aconselho a comprar ainda os mamilos de prata, está bem? Depois, outra coisa que eu gosto de falar. Em relação ainda a isto, não comprem um arsenal de coisas, de produtos de amamentação. Não é porque a prima, a vizinha, a tia usou que vocês vão ter que usar. E muitas vezes as pessoas vão recomendando pessoas para pessoas e compram coisas que nem sabem para que é que servem e estão a utilizar incorretamente, nomeadamente mamilos de silicone, por exemplo. Isto são coisas específicas que devem ser introduzidas por um profissional de saúde e nunca porque vai tirar a dor, não vai tirar a dor. Se o bebê não sabe mamar na mama, provavelmente não sabe mamar no mamilo e vai ter dor na mesma associada e outros problemas. Por isso, nada de comprar produtos todos e mais alguns para a amamentação. É muito poucos os produtos que são muito poucos os produtos que são necessários para a amamentação. Se tens amamentação, cheque. Por exemplo, o creme protetor de mamilos também faz sentido numa fase inicial. Não comprem um arsenal também de cremes porque não vão utilizar, não vale a pena. Ok? Mas basicamente era esta a dica que eu vos queria dar em relação às compras. Por exemplo, copo coletor. Aconselho, dá imenso jeito e poupa-vos tempo. Já fiz uma publicação sobre isso, depois quem não viu pode ir ver aqui ao perfil, porque realmente é uma steve que agora todas as mamães gostam de ter no pós-parto. Eu, na minha altura, não conhecia e tenho muita pena, porque realmente tinha conseguido armazenar muito leite sem ter que me chatear e sem ter que estar a extrair, ou seja, só com o reflexo de injeção conseguia logo aproveitar ali o leite que saía enquanto o bebê mamava da outra mama. Por isso, por exemplo, acho que é uma boa escolha. Agora, os mamilos de prata não aconselho comprar, porque nem sempre vão ser precisos, ou na maioria das vezes nem são precisos, ainda bem, só mesmo em casos específicos. Esperem lá que agora vou intercalando, como já tenho aqui mais perguntas. O bebê faz xuxa da mama, daí a minha questão de usar ou não a chupeta. É normal, os bebés na mama, e lá está, eu digo isto muitas vezes, não fazem só sucção nutritiva, também fazem sucção não nutritiva, que é para se acalmarem, ok? Mesmo bebés que usam chupeta fazem esta sucção não nutritiva na mama, ok? Por isso, isto vai ser sempre uma decisão pessoal. Há mães que se chateiam muito com isto, de bebés chuchar na mama, e há outras que não se importam. Se realmente é um fator de stress para ti, ok, podes tentar ver se consegues arranjar alguma chupeta que o teu bebê goste para te aliviarem um bocadinho mais, mas não tem problema nenhum, porque é a forma do bebê se acalmar, está bem? Eu sei que os palpiteiros de plantão dizem sempre que não pode ser e não pode fazer da mama Xuxa, mas não pode ser se também se sentir mal com isso, também não tiver problema nenhum, não é porque os outros dizem que nós temos que deixar de fazer, está bem? Ok. Como armazenar sai bastante. Ok, deixa-me só ver aqui, relativamente. Isto é outra pergunta que eu tenho aqui também. Então, vou já passar aqui à da caixinha de perguntas e já vos volto aqui às vossas questões aqui da live. Então, outra pergunta que eu tinha era como evitar as mastites. Então, o primeiro passo para evitarmos as mastites é dar de mamar em horário livre, ok? O bebê é a melhor bomba que existe, não se esqueçam disso, está bem? E depois garantir que colocamos o bebê numa posição correta, verificar os sinais de boa pega. Se tivermos isto tudo, supostamente o nosso bebê vai conseguir extrair o leite todo da mama e não vamos ter leite ali empedrado e a infectar os tecidos, ou se não usarmos, por exemplo, roupas muito justas, também não vamos ter ductos bloqueados que depois possam evoluir para mastite. Se tivermos mamilos macerados a evoluir para as fissuras, também é importante nós não deixarmos avançar, ou seja, atuar sempre precocemente, é o truque, para não deixarmos evoluir e passar para mastite, ou seja, tratar o engurgitamento mamário, que normalmente também está associado à descida do leite, mamilos gretados, para prevenir aqui a questão das mastites. Outra coisa importante é a pega correta. E estamos sempre a batalhar no mesmo. Se o bebê fizer a pega correta, vai conseguir supostamente treinar a maminha toda e não vai ficar lá o leite empedrado. Outra coisa importante, evitar comprimir demasiado a mama, por exemplo, quando nós estamos a segurar para dar ao bebê. Há muitas mães que usam
em tesoura, não fazer nada disto, ok? Porque estamos a pressionar os ductos, pode não sair o leite todo e podemos estar ali a criar ali alguns nódulozinhos, porque fica ali o leite acumulado. Utilizar sempre a mão em C, mas nunca comprimir ali demasiado. Outra coisa, tenham atenção aos sutiãs apertados e à roupa, ok? O ideal é, lá está, os sutiãs darem um suporte, mas não comprimirem. Se basta usar... Ok, eu já respondo, Kátia, esta questão do copo coletor para não empedrar o leite e criar mastite. Vai depender. Se for na descida do leite, o ideal é que sim, ele consegue drenar por vácuo, lá está, ele não faz a sucção e consegue drenar as maminhas. Às vezes, quando já temos o leite empedrado, aí se calhar temos que fazer primeiro a massagem e tentar outras técnicas, está bem? O objetivo é não deixar empedrar, ou seja, nós devemos ter sempre as mamas moles. Eu sei que isto na descida do leite é quase impossível, porque sentimos sempre aquela tensão e as mamas completamente a ficar duras, mas o ideal é tentarmos sempre esvaziar até nos sentirmos confortáveis, nunca esvaziar na totalidade, porque senão o nosso organismo o que é que vai pensar? Ok, temos que produzir mais. E não é isso que nós queremos. Por isso é que eu digo, é muito importante vocês perceberem a fisiologia da lactação, porque assim já vão perceber como é que as nossas maminhas funcionam e como é que funciona esta questão da produção do leite. Pronto. Basicamente, outra coisa importante, devemos deixar o bebê esvaziar uma mama e depois oferecer a outra se o bebê quiser. Se sentimos a mama muito tensa, podemos esvaziar nós, ou através do copo coletor, ou através da extração manual. Em caso de descida do leite, não aconselho a bomba extratora porque vai estimular ainda mais, então vai dizer ao cérebro para produzir ainda mais. Se já não tivermos na descida do leite, que ocorre entre os 3 e 5 dias, depois do parto, aí já podemos usar a bomba extratora até nos sentirmos confortáveis, não é? Para extrair na totalidade também. Está bem, não vale a pena nesta fase. Pronto. Outra coisa importante, imaginem que têm mais o leite empedrado, por exemplo, nesta zona aqui, e que não consegue através de massagens e que o bebê não consegue dar vazão, porque, por exemplo, na descida do leite nós produzimos muito mais do que o bebê consegue mamar e é normal ainda termos ali leite que vá acumulando e que o bebê não consegue mamar. Então, se tivermos mais nesta zona, nós podemos alterar as posições que o nosso bebê vai à mama para conseguir drenar este quadrante. E aqui o truque é, o queixo do bebê, se estiver nesta direção, ou seja, a cabeça está aqui, nós usamos como se fosse a bola de rugby, ok? A posição de bola de rugby. Pomos aqui sim o nosso bebê e ele vai conseguir drenar melhor este quadrante. Pronto, é uma das dicas. E em relação à mastite, acho que não esqueci de nada. Discos. Quem usa discos é também importante. Quem usa os discos para proteger, para não sair o leite, não sujar os sutiãs, etc., os discos descartáveis ou os reutilizáveis, o que for, temos de ter atenção que devemos trocar com muita frequência para que não estejam úmidos. Porque se nós tivermos os mamilos macerados ou mesmo com alguma fissura, a parte úmida não vai facilitar nada aqui esta questão de virar para mastite, ou seja, de contrairmos uma mastite por causa das bactérias e dos fungos e tudo mais, ok? Porque fica ali umidade e isso não ajuda em nada, tá bem? Por isso, o que eu indico sempre, após as mamadas, extrair uma gotinha de leite, espalhar numa milinarela, deixar ao ar, secar e depois sim, pomos se tivermos mesmo realmente muito leite a sair, colocamos os discos. Se estivermos em casa, podemos utilizar outras estratégias, como fazer topless, mas isso vai depender também do fluxo que cada pessoa deita. Pronto. Deixem-me cá ver então o resto das questões. Como saber se o bebê está a fazer uma mamada eficiente? Ok, há várias formas de nós percebermos se o nosso bebê está a fazer uma mamada eficiente. Uma delas é, primeiro de tudo, é ver se a pega está a ser feita corretamente. Mas não é só a pega correta que nos diz que a mamada está a ser eficiente. Temos que ver se há transferência do leite, ok? Ver se o bebê enche bem as bochechas e se deglute o leite. Muitas vezes nós ouvimos o bebê a deglutir, ok? Normalmente, se a mamada for eficiente, o bebê vai ficar saciado, relaxado, às vezes fica em coma milk, não é? Como se costuma dizer. As nossas maminhas ficam moles, nós sentimos logo aqui uma alteração. O bebê faz bem xixis. Um dos indicadores de que estamos a amamentar bem o nosso bebê e que está a ingerir leite suficiente é o número de xixis que ele faz por dia, que deve ser mais de 6 xixis, pelo menos 6 xixis por dia. Claro que não estou a falar na primeira semana de vida. Na primeira semana de vida isto é um aumento progressivo, mas a partir daí convém fazer no mínimo 6 xixis por dia. Depois o bebê tem uma boa vitalidade, aumenta bem de peso, isto também tudo nos diz que as mamadas estão a ser eficientes. Pronto. E agora aqui uma questão que eu já tinha na caixinha de perguntas e que voltaram a pôr. Não sei se é exatamente a mesma, mas depois já vou ver se é. Bebê que luta contra a mama, fica rabugento, mas continua a aceitar a mama. O que é que pode ser?
Então, pode ser várias coisas, ok? Pode ter vários motivos. Isto nós tínhamos que observar em consulta, perceber também a idade do bebê, que também pode ter influência, perceber se é no início, se é sempre, se é só mais no final. Um dos motivos que pode ter a ver com esta situação aqui da injeção, pode ser a injeção do leite estar muito forte, o reflexo de injeção. E então o bebê não consegue dar vazão àquela injeção do leite. E então muitas vezes ele engasga-se ou regurgita frequentemente, parece que se afoga, como que se costuma dizer, no leite, fica agitado logo após iniciar a mamada. Isto pode ser um dos motivos. Ou pode ser também, por exemplo, o contrário, se for mais no final da mamada, imagina, estamos a dar uma mama, o que nós recomendamos é dar uma mama até ao final, até esvaziar. Claro que isto não é um armazém, é uma fábrica, está sempre a produzir, nós não sabemos se realmente está a zero, porque não vai estar, mas o bebê dá-nos sinal quando é que é preciso trocar para a outra, ou se não é preciso trocar porque ficou saciado. Normalmente, quando os bebés mamam de uma mama e depois começam a dar estes sinais de ficarem mais agitados, de recusar, de abanar a cabeça, de pôr as mãos e afastarem-se, provavelmente pode ser o fluxo que não está adequado às expectativas do bebê, ou seja, já não tem um grande fluxo e o bebê quer mamar mais e já fica a ficar frustrado porque queria mais e está a sair pouco, por exemplo, pode ser um dos motivos. Aqui o que é que tu podes fazer? Passar para a outra mama e normalmente eles acabam, se for esse o motivo, acabam por ficar felizes da vida. Outro motivo, e por isso é que eu pergunto aqui a idade e que só se consegue ver realmente depois com mais pormenor, imagina que a partir dos 3 meses os bebés costumam ficar muito mais cuscos, quer ver o que é que se passa aqui à volta. E o que é que acontece? Se houver muitas distrações à volta, o bebê está interessado na mama, claro, que é como tem a maneira de se alimentar e tudo mais, mas quer ver o que é que se anda a passar à volta. E a gente já nem sabe o que é que há de fazer bem e começa com estes a ficar mais rabugento, agitado. O que é que nós podemos fazer nestes casos? Pôr um avental de amamentação ou uma fraldinha de pano ou tentar ir para outra zona para acalmar aqui os ânimos e ele concentrar-se só aqui nesta parte da amamentação. Está bem? Basicamente era isto. Outra coisa importante aqui nestas situações, se nada disto alterar, se continuar constantemente o bebê rabugento, agitado, que recusa a mama, aqui é importante nós percebermos o que é que está a passar e fazer uma consulta, seja com um conselho de aleitamento materno ou uma consultora de lactação, ok? Porque não é suposto também os bebés estarem sempre, constantemente a recusar a mama, pode ser alguma coisa que se esteja a passar e que só se consegue observar realmente em consulta, depois tentarmos algumas coisas, está bem? Pronto. Aqui, qual a quantidade de leite que devemos guardar no saco de congelação? Esta pergunta também é boa, normalmente as mães têm sempre esta dúvida. Então, o meu conselho é não exceder os 3/4 da capacidade do saco de armazenamento, está bem? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o leite congelado expande. E ainda no outro curso que fiz, havia um pai que dizia, pois da outra vez nós realmente deixíamos até ao topo e às vezes o que é que acontecia? Os sacos abriam-se porque expandia e já não conseguiam estar ali com aquela capacidade toda. Por isso, no máximo, encher até 3/4, mas eu não aconselho guardarem sempre com a mesma quantidade para não haver desperdício. Porque os bebés, quando são mais pequeninos, eles não mamam grandes quantidades de leite, ok? Então podem fazer sacos com várias quantidades, porque também depois não sabemos qual é que vai ser a quantidade que ele vai pedir, e em vez de tirarem, por exemplo, 2, imaginem, já não me lembro das quantidades, porque não estou agora constantemente a congelar leite, agora já não congelo nada, mas por acaso não tenho olhado para os sacos para ver as quantidades que eles têm. Mas imaginem que dá para 240. Eu não vou congelar sempre 120, por exemplo, que é metade, porque imagina que o bebê mamava só 150. Se eu tivesse 2 de 120, eu ia desperdiçar o outro saco que ele não bebesse aquele leite, ok? E ao passo que se a gente tiver diferentes quantidades, conseguimos gerir isso consoante as necessidades do nosso bebê, depois nós vamos perceber quanto é que ele vai acabar por mamar naquele tempo e conseguimos gerir de melhor forma a não desperdiçar leite nenhum, está bem? Agora, aqui, voltando às questões, aqui no YouTube não tenho, mas aqui tenho, vamos lá ver. A ver se eu já respondi a todas ou o que é que me falta. Olha, Mafalda, aqui a questão do colostro sai bastante, eu também tive esse problema, mas nunca me lembrei sequer de armazenar o colostro, porque também tive uma gravidez
pronto, tive uma ameaça de parto pré-termo e então não queria nada de andar aqui em aventuras e deixei-me estar, não armazenei nada. Depois consegui fazer um banco de leite gigante porque lá está, tinha um reflexo de ejeção brutal e graças a Deus correu tudo bem. Mas podes armazenar sim, se realmente ele sai ao longo do dia. Podes, por exemplo, ter as conchas coletoras de leite e ir guardando. Agora, se for uma coisa notória, se não for assim uma coisa que realmente se justifique, não vale a pena estás a fazer esse investimento. O copo coletor eu ainda não aconselho usar na gravidez, só depois no pós-parto, está bem? Mas depois no pós-parto também podes recolher o colostro. Deixa-me cá ver. Ok, esta já respondi. E aqui da Sandrinha, a minha bebê ultimamente fica muito irritada ao ir à maminha e não lhe pega, já não sei o que fazer, será alguma coisa... Pronto, isto eu tinha que perceber, lá está, só com esta informação é difícil perceber o porquê que ela não pega. Ai, desculpa, que já estou aqui a dar pontapés na câmara. É difícil sem um contexto perceber porque é que ela não pega. Pode ser, por exemplo, a posição. Já experimentaste alterar a posição? Por exemplo, às vezes pode ter a ver com a posição de que estás a amamentar. Bebés, por exemplo, o meu, a partir dos 3 meses, só queria amamentar na posição de cavaleiro, que é a posição de sentado, para poder andar a ver o que é que se passava. O deitado também me começava a recusar. E foi a estratégia que eu utilizei, mudei a posição e correu lindamente. Mas isto só dá para avaliar realmente se em consulta, para ver o que é que realmente nós podemos fazer. Se é mudar de posição ou se é outra coisa qualquer. Está bem? Se a mama tiver mastite, o bebê não pode mamar dessa mesma mama. Quanto tempo demora a mastite a curar? Não. Kátia, os bebés podem mamar da mama da mastite. Atenção, podem e devem, porque ajuda a limpar os bloqueios, ok? Porque se o bebê não mamar daquela mama, o leite vai continuar ali a ficar e ainda pode ser pior a emenda que o soneto. Por isso, deem uma maminha aos bebés da mama que tenha mastite também, ok? Eu aconselho sempre a fazer isso e estas recomendações. A mastite vai depender, lá está, o ideal aqui para a mastite é nós conseguirmos drenar todo o leite que estiver na mama, para não ter ali leite empedrado, a infectar os tecidos mamários, está bem? Por isso vai depender de pessoa para pessoa. Já não está recomendado o quente nas mastites, atenção, se calhar depois tem que fazer outra live só sobre mastites. É o que eu digo, isto é a amamentação, é um mundo e não dá para falar tudo aqui nesta live, mas acho muito interessante também este tema, ainda para mais no simpósio de amamentação tivemos a falar sobre o novo protocolo das mastites e é uma coisa que antes se aconselhava muito a fazer, o quente antes para depois trair e depois o frio. Hoje em dia não é para usar quente em mastite, ok? Só aplicar o frio. Boa, porque é para desinchar ali os tecidos, deixar o leite fluir e tudo mais. Pronto, hoje já nos estamos a estender. Já passaram mais de 30 minutos. Eu acho que respondi às perguntas todas. De qualquer das maneiras, eu abro todas as sextas-feiras uma caixinha de perguntas. Se eu não conseguir responder à vossa pergunta, podem lá deixar na próxima sexta-feira que eu respondo. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor e vemo-nos por aí. Vou fazer sempre agora, tentar fazer sempre uma live por semana para ajudar aqui nestas questões. Não sei se será sempre em formato perguntas e respostas ou sei de ir convidar algumas pessoas com temas interessantes. Por acaso vou deixar depois nas histórias para vocês uma caixinha para me colocarem lá sugestões de temas que vocês gostassem que eu trouxesse aqui ou convidados. Está bem? No biberão ela bebe muito bem. Pronto, pode ser aqui a confusão nos bicos, não é? O biberão é mais fácil e a maminha dá mais trabalho, Sandra. Por isso aqui tínhamos que tentar incentivar o bebê a ir à maminha para aumentar aqui a produção, mas é possível aumentar a produção com a extração, está bem? Mas também pode ser outra live, como é que nós podemos aumentar aqui a produção de leite materno? É o que eu digo, isto assim dá muitas ideias. Não se esqueçam de deixar na caixinha de perguntas as vossas sugestões para trazer aqui mais lives à página e ao canal. Ainda bem que gostaram, fico mesmo muito feliz. É um tema que eu gosto muito de falar e que sei que ainda há muitas dúvidas, muitos mitos associados e é sempre bom vir aqui ajudar a desmistificar um bocadinho. Um beijinho e até à próxima. Adeus!